Olha só, os índices então são formados pela chave, olha só, chave, tem uma chave, né, que é ordenado o arquivo, já falei sobre isso, e pelo endereço do registro, que é o índice, o endereço do registro para onde vai acessar, é a indexação. Existem duas formas basicamente, índice esparso, que é a primeira que a gente vai falar, índice esparso. Cada entrada do índice corresponde a um grupo de registros, na verdade o Marcelo vai dar um exemplo disso daqui a pouquinho, porque o exemplo que eu vou dar agora é de índice denso, uma entrada para cada registro, olha só, uma entrada para cada registro, que é o que o Marcelo, começou a tratar para a gente agora, que é o que o Marcelo começou a falar, que é o exemplo que eu vou apresentar na sequência, né? Exatamente. Ao invés de ler um blocão, como você falou, a gente vê parte dele. Exato. Tem seis registros aí, 6 linhas com campos, posição, código, nome, endereço. Cada linha tem os registros, os campos, de referentes a uma pessoa, fulano, cicrano, beltrano, utrano, megano. E Marcelo Criativo, vocês vão ser o Marcelo que deu. Então cada linha aí é uma linha de uma pessoa com código, nome e endereço. 3 campos. Pessoal, e se eu quiser fazer o seguinte, que é a ideia que o Marcelo estava nos dando? Ao invés de eu ter que ficar buscando esse arquivo inteiro, esse blocão toda vez, se eu tiver índices, que eu posso fazer o seguinte, eu tenho 3 campos, né? Não foi isso que eu falei? Código, nome e endereço. Eu faço então uma tabela somente com os valores, um valor. Outra tabela somente com os nomes e outra somente com os endereços. Para implementar antes isso aí, vamos passar para o próximo slide, que é aí para implementar esse índice. Você pode aí simplesmente ter um private string tipo do campo, pode ser inteiro, char, né? Possibilita que o programa saiba qual é o tipo de dado para fazer o caching no futuro e o tipo do valor do campo, né? Um campo indexado. Então, você tem o valor do campo, 1, 2, como é object, ele pode ser string, pode ser inteiro, float, é um objeto. Então você tem aí essa facilidade que o Java te dá. E a posição inicial, que é esse private int posinho, né? Te dá a posição inicial desse índice. Então é simplesmente aquelas tabelinhas que você viu ali, aqueles índices, estão implementados aqui em Java, ok? Próximo é a organização sequencial indexada, professor Marco, professor Marco. É isso aí, Marcelo. E aí a organização sequencial indexada, ela possui uma característica nova. Vamos acompanhar aqui no slide. Primeiro, nós temos os índices. Ele pode ser tanto o esparso como o denso, depende da aplicação. E tem também arquivo sequencial com os principais registros. Tem na figura aí, são os dados, pessoal. Esses são os dados. E a novidade aí é a área de overflow. É uma extensão dos dados. Exatamente. Agora parece que você está unindo a organização sequencial que a gente viu agora com os índices que nós explicamos, né? Parece que é uma fusão aí, né? Por aí. E aí resulta em melhora, não é? Exatamente, professor Marco. Parece que tudo ficou melhor agora porque você uniu aí o blocão de dados com o índice para ajudá-lo e ainda uma área de extensão. Essa área de extensão é a novidade desse método de organização. Vamos ver o que retrata realmente ela. Tá aí, pessoal. Existe para evitar o deslocamento de registros já gravados durante a inserção de novos registros. O que ocorre de fato? Esse overflow é uma extensão dos dados. Fica no final ou fica na memória RAM, depende da aplicação. Quando você insere um novo dado, ele vai ser inserido no overflow. Por exemplo, vamos supor, seu overflow tem tamanho 5. Você insere as cores preto, amarelo, azul, verde, laranja. Se você for inserir uma nova cor, a área de overflow vai ser destinada para a área de dados e ela fica limpa. Ou então, você vai criar uma nova área de overflow, vai ter mais 5 posições. E os dados serão inseridos sempre no overflow. E aí, que momento os dados saem do overflow e vão para a área de dados? Quando ela insere, quando preenche toda a área de overflow, dependendo da aplicação, novamente, os dados vão para a área de dados. Ou quando o sistema estiver ocioso, e aí você ganha custo. Se o sistema está ocioso, limpa a área de overflow e vai para os dados. Olha lá, nós temos agora um exemplo de índice esparso, tá, gente? Olha só como o tamanho do índice esparso é menor que o índice denso. À esquerda você pode ver aqui, ó, o índice esparso, você tem 3 entradas. No índice denso você tinha uma entrada para cada registro. No índice esparso você tem 3 entradas só, nesse exemplo.
Olha aqui, você tem a sub-área 1, 2 e 3. Nós colorimos com diferentes cores para você poder ver melhor. Bom, a sub-área 1 vai da posição 0 até a posição 80. Essas reticências é porque teriam outras posições aqui, ficaria muito grande, né? O nosso arquivo aqui, gente, ele tem aí 2.500 posições. Olha como esse arquivo é grande. Então ele tem 2.500 posições, né? E ele anda de 10 em 10 aqui pelo jeito. Então cada posição de memória não é bem 2.500, né? Se dividindo por 10 você teria 250 arquivos, né? Mas tudo bem, 250 registros. Aqui na sub-área 1 você tem a posição inicial 0 e a maior chave 500. Repara que a 500 é a maior chave. Então você tem a delimitação desse registro. Se você quer procurar um valor pêssego, o sistema já vai retornar para você. Olha, pêssego, ele tá na sub-área 1, porque ele vai dar a posição 0 e o índice é menor que 500. A chave é menor que 500, que é 35. Veja bem como ele já delimitou. Então ele fala, olha, eu não tenho aqui todos os registros para te dizer exatamente onde está. Mas de maneira esparsa, eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho aqui mais ou menos um bloco onde você vai encontrar. Então o índice esparso, ele mostra blocos. Tá vendo? Quando eu posso usar o índice esparso? Depende da sua implementação. Você escolhe a implementação. A determinado momento você não pode gastar memória, porque se você for indexar todos os campos, você vai gastar muita memória. Então, de repente, em alguma estratégia aí, você pode mudar a estratégia, é isso que eu quero dizer. E usar um índice esparso. De repente, você tem milhões de registros, você fala, olha, você quer acessar tal informação, olha, está na sub-área 50. Lá na sub-área 50 tem 100. Aí aquele 100 ele pode procurar sequencialmente. Mas se o arquivo tinha 1 milhão de registros, o índice te disse que desses 1 milhão você só poderia procurar lá nos 100, que está lá na posição 58, 1000. Então ele vai lá na 58.000 e procura 100. A gente falou na primeira teleaula, né, o objetivo dessa aula, dessa disciplina não é desenvolvimento, mas análise. Então na avaliação não vai ser cobrado código-fonte. Vai ser mais realmente os algoritmos, como a gente vem explicando. Só estudei para avaliação. Avaliação semana que vem envolvendo a aula 1, 2, 3 e 4.